A paz do Senhor a todos, amém? Vamos começar o estudo de hoje como de costume, vamos fazer uma oração. Pai de graça, glória e poder, em nome do Senhor Jesus, eu quero louvar, exaltar e bendizer a Ti, dar glórias e graças ao Senhor por Tua fidelidade e bondade. Mais uma vez estamos reunidos na Tua presença, hora esta, Deus querido, em que nos dá o Senhor a oportunidade de estarmos diante da vossa mesa, para sermos alimentados, para aprendermos de Ti, para recebermos a porção do Senhor, a qual tens preparado para nós. Leva-nos, ó Pai, nos caminhos do vosso querer, dá-nos uma palavra abençoada, se conosco, instrui-nos, ó Senhor. Mais uma vez pedimos e clamamos ao Senhor, passa, Senhor, em tempo rápido essa calamidade, essa pandemia seja repreendida, Deus querido, e de pronto o teu povo de retorno para a tua casa para adorar, louvar, exaltar e bendizer o Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te louvamos no teu santo nome. Amém. Queridos, eu quero nessa noite compartilhar uma palavra de Deus juntamente com toda a igreja. Vamos para o livro de Neemias, capítulo 7. Vamos fazer uma leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Neemias, capítulo 7, versículos de 1 a 4, nos diz a palavra de Deus. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Ele lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e, enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Louvado seja Deus. Queridos, diante desse texto ora lido, eu quero aproveitar a oportunidade, confortar os irmãos e dizer mais uma vez que esse tempo pode passar rápido, e em nome do Senhor Jesus, que os irmãos estejam com os corações aplicados em Deus e que a vossa fé seja e esteja renovada a cada dia. O texto ora lido e a oportunidade que Deus nos confere, a palavra de Deus, ela diz para nós que Neemias, ele recebe a visita, ele vem até ele, Hanani, e Neemias pergunta de Jerusalém, ele pergunta como que estava a cidade, havia uma preocupação, e a palavra de Deus fala de um período em que o povo de Deus foi levado, Judá foi levado cativo, fora levado preso. Havia restado alguns em Jerusalém, e Jerusalém ela estava assolada, estava envergonhada, os muros caídos, a bela e forte cidade agora estava de certo modo recuperada, ela estava destruída. E Neemias então, ele recebe essa notícia, ele tem essa notícia, e alguém fala: Neemias, Ananias fala: Neemias, os muros caíram, as portas foram queimadas, e os judeus sobreviventes amargam uma miséria terrível.
uma situação complicada. Era então o relato de Ananias, de Hanani, melhor dizendo, para Neemias. E haja visto que Neemias, ele se entristece, ele fica preocupado. E Neemias tem uma atitude. Quando ele recebe a notícia sobre Jerusalém, a sua atitude rapidamente foi jejuar e orar. Essa foi o propósito que subiu no coração de Neemias. Quando a gente se dispõe a orar, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós oramos, quando nós vamos para a presença de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Existem situações que elas só mudam, elas só vão tomar um rumo, um norte, quando nós atentamos que é o tempo de dobrarmos os nossos joelhos, que é tempo de irmos para a presença de Deus, que é tempo de derramarmos as nossas vidas para que possamos entender todo o propósito da hora em que estamos. E um fato interessante que a palavra de Deus diz que enquanto Neemias chorava, e enquanto Neemias orava por Jerusalém, Deus lhe concedeu a visão para a reconstrução dos muros. Enquanto a reação de Neemias era exercida, que ele recebe o relato de como estava Jerusalém, então a palavra de Deus diz que ele vai para o jejum e vai para a oração. Mas um fato interessante, que enquanto ele estava chorando, derramando lágrimas por Jerusalém e orando a Deus para que a situação fosse compreendida, a palavra de Deus disse que o Senhor, ele deu então visão para Neemias, ele deu estratégia para Neemias. Deus então colocou o que estava no teu coração como que seria o empreendimento que Neemias iria exercer. Nós bem sabemos que antes de fazer qualquer coisa, antes de qualquer situação, antes de qualquer atitude, Neemias, ele usava o tempo para orar. Neemias, ele foi para a presença de Deus, ele usou o tempo antes de qualquer realização, antes de qualquer atitude. Neemias foi orar. Eu quero que você, juntamente comigo, grife isso, que a atitude de Neemias, o propósito de Neemias, o que moveu em Neemias, imediatamente Neemias vai orar. E a oração, ela fala de nós que temos intimidade com Deus, povo de Deus, que conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos que a oração é o caminho que nos remete à presença de Deus. Nós estamos falando, e falávamos agora mesmo, de um tempo hostil, um tempo complicado em que nós estamos vivendo, e seguramente é tempo de nós entendermos, queridos, que esse tempo que está nos dando o Senhor é tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos, é tempo de entrarmos na presença de Deus, é tempo de usarmos esse tempo para podermos falar com o Senhor. Deus, ele está preparando estratégias para a tua igreja. Enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos na presença do Senhor, assim como nos dias de Neemias, sem dúvida nenhuma, nesse tempo, Deus estará dando a nós visão, Deus estará dando a nós estratégias para que nós possamos viver e vencer os dias em que estamos. Nós estamos confinados em nossos lares, nós estamos retidos
em os nossos lares, como fora uma medida empretada pelas autoridades, e nós somos obedientes. Já falamos que, ora esta, a aspersão sobre os umbrais é a obediência. Então nós estamos reclusos em os nossos lares, mas nós sabemos que, como já fizemos um apelo, como Deus tem dado estratégia, queridos, estarmos confinados nas nossas casas não quer dizer que nós fomos calados, não quer dizer que nós estamos privados de orarmos e falarmos com o nosso Deus. É tempo de desligarmos tudo. As nossas casas, ela tornou-se um quartel-general de batalha. Tem que subir das nossas casas som de oração ao nosso Deus. Tem que subir dos nossos lares som de adoração ao nosso Deus. Tem que subir dos nossos lares a fumaça, o cheiro agradável de ofertas que estão sendo preparadas para que suba na presença do Senhor. O altar está dentro das nossas casas, está posto. É tempo de nós nos desligarmos de tudo. Nós temos um dia todo dentro de casa, e esse tempo, queridos, é para nós estarmos na presença do Senhor. Não é um passatempo, não é uma hora que nós estamos lá para vermos o tempo passar, de modo nenhum. É tempo de batalha, é tempo de guerra, é tempo em que nós estamos na peleja. E quando nós falamos de Neemias, quando nós falamos de um empreendimento e que os muros estavam caídos, agora mesmo nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. A palavra de Deus diz que Neemias dá instrução tanto a Ananias como Hanani, e ele o constitui, Ananias, como um homem fiel, ele o põe sobre negócios importantes lá em Jerusalém, e ele fala uma coisa importante: a primeira coisa que foi restituída, a primeira coisa que foi passada em revista, a primeira coisa que foi tapada, foi as brechas dos muros. As brechas foram tapadas, porque nada poderia passar por aquelas frestas, nada poderia adentrar. Jerusalém era uma cidade forte, cercada por uma muralha forte, e essas brechas precisavam ser tapadas. E aí a palavra de Deus diz para nós que os muros reparados, ainda havia pouca gente nela, as casas ainda não estavam edificadas. Você nota que os muros haviam caído e casas haviam sido saqueadas dentro de Jerusalém. Importante é, os muros em que estamos nesse exato momento, que a palavra de Deus ela nos reporta, é um muro onde nós temos uma comunhão com Deus, é o fogo do Espírito nos rodeando, é a guarda de Deus nos protegendo. E a casa, quando nós falamos de casa, ela fala de nós, de uma vida estruturada com Deus, uma vida sendo reedificada. É tempo, queridos, entendamos nós uma coisa: Deus colocou o teu povo num espaço onde Ele pode tratar. Nós não estamos saindo nem nas ruas, estamos confinados em nossas casas, mas sobretudo assistidos por Deus, assistidos pelo Espírito Santo, e Deus tratando conosco de modo ímpar, de modo como nunca acontecera até agora. É uma experiência, e nós entendemos uma coisa, queridos: Deus vai levantar uma igreja restaurada, Deus vai levantar a casa edificada, Deus vai levantar um povo extraordinariamente convertidos, renovados, estruturados para a peleja dessa hora. Não é tempo, queridos, de nós estarmos agora pensando o que aconteceu. Não, é tempo de nós falarmos com Deus. É tempo de nós colocarmos as nossas vidas na presença do Senhor e deixar Deus nos usar, e deixar Deus tratar conosco da maneira que Ele quer, da maneira que Ele faz, para que nós possamos entender o propósito de Deus para com as nossas vidas. Igreja querida, que nós possamos entender, que nós possamos compreender que a nossa hora, ela é muito importante. É algo que Deus começa a renovar. Eu quero lembrar algo: havia muito tempo que muitos dos povos de Deus estavam dispersos. Haja visto que quando Neemias começa a restaurar o templo, quando Neemias, melhor dizendo, ele começa a restaurar os muros,
ele começa pela porta das ovelhas. É a porta que começou a restauração, começara pela porta das ovelhas. Igreja, é tempo de nós consertarmos com o Senhor. Essa reestruturação, esse tempo, essa atitude de Neemias, ela nos reporta algo muito importante. Nós não somos nada sem Deus. É tempo de nós nos revestirmos de graça, é tempo de nós nos revestirmos de autoridade, é tempo de nós nos revestirmos de poder, é tempo de nós buscarmos o Senhor, é tempo de nós buscarmos aquilo que Deus quer de cada um de nós. Olha, é muito importante nós lembrarmos uma coisa, que é um fato que nós precisamos olhar. Nós estamos vivendo um período em que a hora oportuna é um momento em que Deus ele irá, sem dúvida nenhuma, avivar o teu povo. Dentro de tudo que nós estamos vivendo, há um particular do Espírito Santo com a igreja. O Espírito Santo, ele ainda tem dons, ele ainda batiza, ele ainda sela. O Espírito Santo é o superintendente dessa obra. O Espírito Santo é Deus que conduz a igreja. Nós não podemos, e jamais há uma condição em nós, de nós sobrepormos à vontade de Deus. É tempo de nós fazermos uma introspecção, nós olharmos bem profundo para dentro de nós e vermos quão nós estávamos vivendo para nós mesmos, quão nós estávamos fazendo algo para nós mesmos. A Bíblia diz que Neemias era copeiro, ele era mordomo da casa, do palácio do rei Artaxerxes. Ele tinha um conforto. Neemias não precisava se preocupar, porque ele estava resguardado. E o rei o amava muito. O rei tinha intimidade com Neemias, a ponto de Neemias ir servi-lo, e ele perguntar: Neemias, você está diferente daquilo que você é. Estou vendo tristeza em você. E aonde Neemias reporta o que havia acontecido em Jerusalém e a sua preocupação. Quando Neemias começa a contar a sua situação para o rei, Neemias já tinha orado a Deus, ele já tinha falado com Deus, já tinha buscado estratégia, Deus já tinha dado visão. No exato momento em que Neemias reporta ao rei a tua situação, é porque Deus já havia preparado os canais, é porque Deus já havia preparado o meio. Deus iria usar tudo que era legal e tudo que tinha condição para que viesse a estar favorável a Neemias e houvesse uma perfeita restauração dentro de Jerusalém. Isso tudo fruto de um tempo em que Neemias entendeu, e ele disse que antes de tudo aquilo era um momento para orar. Agora é a nossa hora de entendermos isso também. Há uma grande restauração vindo aí. Há um momento em que nós precisamos compreender e entender que há propósito legal. Passou certo tempo para preparar a si mesmo. Olha, dentro disso, no período em que Neemias se retira, olha como que Deus fala conosco nessa hora. Nós estamos confinados em nossas casas. E é o momento de nós olharmos para nós e podermos fazer uma análise da nossa vida como servos, adoradores, como pretos, levitas, como crente, como filhos, como alguém que ama a Deus. Antes que Neemias colocasse a mão em qualquer questão, ele tirou um tempo para preparar a si mesmo. E depois que ele faz isso, depois que Neemias faz isso, como nos reporta o seu próprio livro, Neemias 1, capítulo 1, versículo 2 e 4, aí ele diz que Neemias, ele vai tomar conhecimento do problema, ele vai entender o que estava acontecendo.
Agora, depois que Neemias toma um tempo para si, depois que Neemias se sente restaurado e pronto para colocar a mão na massa, então Neemias, ele vai tomar conhecimento do problema. Ele informa-se sobre a situação de Jerusalém. Ele começa a procurar, a saber entender qual que era a real situação. Então ele toma conhecimento, ele toma a responsabilidade para si. E agora por quê? Porque Neemias, ele já não estava mais vivendo uma vida egoísta, uma vida dele, não. E agora ele estava vivendo a coletividade. Neemias começava a ter condição de trabalhar. Neemias capítulo 1, do versículo 4 ao 11, ele diz que Neemias usou um tempo para orar, conforme nós já reportamos nessa noite. Então Neemias usa um tempo oportuno. Quando ele fica sabendo de tudo, imediatamente Neemias põe-se de joelho. Neemias não sai de qualquer maneira. A chave para aquele momento era a oração, para que ele pudesse ter noção e compreensão do que iria ser feito após ele tomar conhecimento do problema. Então Neemias, ele vai e tira um tempo para orar. Isso é muito importante. Então, irmãos, após Neemias aproximar-se de pessoas chaves, Neemias capítulo 2, versículos 11 ao 15, diz que ele avaliou as necessidades. Quando a palavra de Deus diz que Neemias avaliou as necessidades, o que nos chama a atenção desse ambiente é que quando ele finalmente chegou a Jerusalém, que ele foi até lá para tomar ciência do que era, aquilo que precisava, a necessidade real do que se precisava para poder empreender essa reforma, e ele pessoalmente foi, e ele pessoalmente tomou ciência dos desafios que o aguardavam. Ele fez isso em silêncio, isso é muito importante. Neemias, ele mesmo observou isso, ele mesmo fez, e ele o fez em silêncio. E durante a noite, ele fez isso à noite, vendo com seus próprios olhos os estragos, os danos. Ele, com seus próprios olhos, ele estava observando isso e fazendo os seus planos. E o interessante é que Neemias faz isso, sem interferência de terceiros ou conselho de alguém, mas era o próprio Neemias tomando ciência. Ele não foi perguntar, não. Depois que ele teve conhecimento, ele mesmo vai, ele mesmo olha, ele mesmo analisa, ele mesmo toma ciência com seus próprios olhos da necessidade que havia, o que era para ser feito e o que precisava para poder fazer com que as coisas acontecessem. Irmãos, é muito importante nós olharmos para essa palavra que Deus nos confere, o tempo oportuno em que temos, para que cada um de nós possamos realizar algo dentro dessa hora, cada um de nós possa usar a graça, a unção, o poder, o ministério que Deus confiou a nós, para que seja feito a diferença. Há uma obra, quando a Bíblia diz que Neemias aproxima de pessoas chaves, assim o Espírito Santo faz em nosso meio nessa hora. Queridos, o Senhor está passando em revista em meio à igreja. Que Deus possa nos achar nos quartéis generais dessa hora, que são os nossos lares, aproximados, queridos, que é tempo de nós olharmos para a situação, cada um de nós, com os nossos próprios olhos, entendermos, compreendermos e traçarmos as estratégias que nos dá o Espírito Santo. Vamos usar parte do nosso tempo, vamos usar parte do período em que estamos,
para que nós possamos trazer isto para Deus, devotar isto ao Senhor, entregar a Deus, para, às vezes, um pouquinho, deixe os afazeres, há um tempo prolongado, principalmente nessa semana, essa primeira semana, que nós possamos, como homens e mulheres de Deus, como servos e servas do Senhor, que nós possamos trazer esse tempo para Deus agora, que nós possamos confiar esse tempo ao Senhor. Não passe o dia todo desligado. É tempo de meditar na palavra de Deus, é tempo de adorar o Senhor, é tempo de glorificar a Deus, é tempo de bendizer o Senhor em todos os aspectos, queridos. Hoje nós estamos aqui na casa de Deus, porque com esse ato nós declaramos, a igreja do Senhor, ela não fechou as suas portas, porque assim como que de dentro dos nossos lares sai a oração, ecoa a palavra, sai uma adoração a Deus, aqui também da casa do Senhor, em os dias de cultos, nós estamos confiando também, nós estamos trazendo, o altar também continua posto aqui. Então, queridos, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, trazer esse tempo para Deus, essa oportunidade para o Senhor. Adore a Deus, traga a tua casa para a presença do Senhor. É tempo de nós olharmos para as coisas de Deus com todo o carinho e dedicação cuja qual a obra do Senhor merece, a qual a obra do Senhor é digna que nós fazemos isso. Ora, veja bem você que Deus fala nesse exato momento. Quando nós pegamos a palavra de Deus e o texto ora apreciado, nos dado pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos estar com as nossas vidas pautadas nessa noite, e Deus nos levar por esse caminho de delícia da tua palavra, nos instruindo acerca desse tempo em que nós vivemos, tirando todo o desespero, toda qualquer desesperança, e nos renovando com uma palavra de conforto, uma palavra profética, dizendo para nós o Senhor, que esse tempo já passou, ele já está na mão do Senhor, e logo nós estamos de retorno. Mas olha, a palavra de Deus diz que uma vez reedificado, uma vez o muro restaurado, uma vez assentadas as portas, uma vez estando tudo concluído, então olha para você ver como que Deus começa. Agora a palavra de Deus diz que Neemias agora, ele estabelece os porteiros. É tempo e hora, queridos. Olha para você ver que coisa tremenda. Neemias agora, ele estabelece os porteiros. Neemias, nesse exato momento, ele estabelece os cantores. Neemias, nesse exato momento, ele estabelece os levitas. E aqueles que são fiéis, aqueles que estão na brecha, eles também são honrados. Lembra de Hanani e Ananias, que o Senhor dá a Neemias a estratégia, e ele o coloca, ele põe como maioral, porque houve uma palavra dita, era homem muito fiel e temente a Deus. Isso, queridos, é para que nós possamos fazer com que sejamos alguém como Ananias. Mas eu quero que você grifa isso no teu coração. Eu quero que você empreenda essa palavra. Neemias, depois de ter feito tudo isso, Neemias, depois que ele já restaurado os muros, ele deu um conselho: não se abram as portas até que o sol aqueça. Isso é muito importante, igreja. Até que haja luz. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o nosso sol da justiça. Até que o Senhor diga para nós: marche, não abra a porta. Entenda isso nessa noite. Até que nos aqueça o sol da justiça. E enquanto os guardas ainda estão ali, olha, tá? Guarda isso, frisa isso no vosso coração. Que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores. Essa palavra é para nós nessa noite, irmãos.
que Deus nos leva a compreender e entender quão importante é nós darmos ouvidos à palavra de Deus. Família Missão de Barretos, Igreja do Senhor, todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos assistem, nós somos uno, Igreja do Senhor. Há uma convocação do Espírito Santo nessa hora. Deixemos de viver para nós mesmos e vamos viver a vida que Deus constituiu para nós. Vamos glorificar o Senhor com os nossos atos. Vamos glorificar a Deus, porque Deus está edificando e reedificando a casa. A palavra de Deus que diz para nós que ainda há esperança, ainda há uma porta de esperança para todos aqueles que confiam em Deus. Nós vamos sair, nós vamos vir para a casa de Deus e vamos adorar o Senhor. Olha nós aqui, olha nós aqui. Nós estamos debaixo das mãos potentes do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo possa nos abençoar e que sejamos em tudo mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.